Fala, meu povo, beleza? Estamos de volta com mais uma instigação teológica. Eu espero que vocês sejam edificados com a mensagem de hoje. Valeu! O texto, Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, versículo 13, diz o seguinte, versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse momento até aqui. Eu venho rogar a Ti que o Senhor possa, através de mim, Senhor, falar e que Teu nome seja engrandecido, Pai. Usa-me no nome de Cristo Jesus. Amém. O título que eu dei esse pequeno devocional é Três Corações, o remédio para o coração endurecido. Versículo 13 novamente diz o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não sei quantos de vocês aqui já assistiram aquele filme Coração de Tinta. Quem assistiu? Não? Tem no YouTube, certo? Completo. Oi, gente, só colocar lá Coração... Não sei, mas... Coração de Tinta, filme completo que aparece. É um filme muito legal. O filme conta a história de um cara que é conhecido como Língua Encantada. Ele, ao ler os livros, ele consegue trazer a realidade do livro para a realidade presente dele. Então, ele lê... Por exemplo, o Mágico de Oz, ele consegue trazer a tempestade, consegue trazer a realidade alguns personagens também. Um desses que aconteceu tudo foi justamente com o livro Coração de Tinta. Foi onde ele... vou contar um pouquinho, não é tão muito spoiler assim. Foi onde ele, ao ler aquele livro, ele conseguiu trazer alguns personagens desse livro para a realidade. Só que, como ele não tem controle, haverá uma troca para isso. E a troca que foi a esposa dele. Ela entrou no livro quando esses personagens também saíram. E toda a trama se envolve nisso. E eles são chamados de Língua Encantada. A filha do personagem principal, no final do filme, a gente descobre também que ela tem esse poder. Só que ela é um pouco mais avançada. Ela consegue escrever a história, e essa história também já faz sentido, e ela consegue, ao escrever, também ler e trazer tudo a realidade de acordo com o que ela quiser. Então, é um filme muito legal. E hoje eu vou falar com vocês sobre Três Corações. Depois eu faço um pouco essa associação com esse livro, com esse filme. Três corações eu vou falar hoje. O primeiro, um coração endurecido. O segundo, um coração encorajado. O terceiro, um coração esperançoso. O versículo 13, que é o nosso, ele diz o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Começa com essa expressão aí, ao contrário. O autor de Hebreus, ele já começa afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você for ver o versículo 7, ele diz assim como diz o Espírito Santo. O versículo 13 ele diz, olha, ao contrário, ou seja, ele quer chamar a atenção para algo que ele já tinha falado. Ele quer fazer algo antagônico, algo diferente. Então, é necessário que para a gente compreender o versículo 13, voltar um pouco. E quando a gente volta, o versículo 7, o capítulo 3, na realidade, é trazendo a noção de que Jesus é maior que Moisés. Porque Moisés ele foi fiel na casa de Deus, só que Jesus ele é como se fosse a própria casa. E Deus é o construtor da casa. Então Jesus ele é superior a Moisés. E nós participamos de Cristo e de tudo que Cristo representa, se nós permanecermos firmes na confiança e na esperança. Então o versículo 7... ele faz menção ao autor de Hebreus a algo do passado. Ele diz assim como diz o Espírito Santo. O versículo 7 ele já traz aquela noção de que, olha, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então,
Deus está falando com vocês, assim como Deus estava falando com aquele povo naquele momento. Ou seja, o livro ali tinha um peso muito grande. O que o autor lá do Salmo 95 estava falando para aquele povo é a mesma coisa que Deus está falando para vocês, hebreus aqui, né, no caso, e também hoje para a gente. Ele diz, versículo 7 ainda: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui, se for ler depois lá o Salmo 95, ele traz duas mudanças. Versículo 8, não endureçam o coração como na rebelião. Lá no Salmo diz, como em Meribá. E durante o tempo da aprovação no deserto. Lá no Salmo, para aprovação, também é outro nome de outra cidade. O que é que está acontecendo aqui? É um erro? Não. É que o autor de Hebreus está usando a Septuaginta, ao invés da tradução mesmo em grego, ou em hebraico. E talvez o que o autor de Hebreus está querendo fazer é que não foi só naquela ocasião específica, mas aquela ocasião específica que os hebreus cometeram, os israelitas cometeram, toda aquela rebelião, toda aquela desobediência a Deus, ela se expressa também no decorrer de toda a história. Então, por isso que não fica fixo só em uma cidade. Vocês endureceram o coração como na rebelião no tempo da aprovação no deserto. Né? É algo que, infelizmente, a gente faz muito. Né? Endurecer o coração e viver em rebelião contra o Senhor. Viver provando o Senhor, né? em muitos aspectos. E o que o autor de Hebreus chama a atenção é que se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. E a condicional aqui é como se ele estivesse dizendo, vocês estão ouvindo a voz de Deus agora, então não endureçam o coração. No momento que vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Deus ele se revela a Israel. O povo ouve a voz de Deus, mas desobedece. Né? Versículo 7 e versículo 8. O povo da aliança, né, que tinha o Deus de Israel ali, o soberano Senhor sobre todos, o único Deus, eles receberam de Deus lá no Sinai, eles receberam o famoso Shema, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eles ouviram e ainda assim desobedeceram. Né? O povo de Israel, que é o povo da aliança, eles desobedecem. Então, muitos de nós queremos ter tudo aquilo que Israel teve de prova que Deus realmente estava entre eles e tal. Muita gente quer isso. E, caraca, né? Ver o mar vermelho se abrir, ver ali água sair da rocha. Ver os trovões em cima e a voz de Deus ecoando no... Caraca, ia ser incrível. Ele está dizendo, olha, aquele povo ouviu e endureceu o coração. No versículo 10 fala que Deus ele ia com dureza, com realmente punição para com Israel, justamente porque eles receberam de fato de Deus esta revelação e ainda assim se recusaram a obedecer. E a condenação, que eu acho incrível, a condenação aqui é, versículo 11, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E a noção aqui que ele traz de descanso não é a noção de simplesmente o descanso sabático, ou seja, o descansar de uma obra, né, como era na lei. Olha, o sábado como de fato esse descansar por um dia, não trabalhar por um dia. Mas o descanso que ele fala aqui nos remete com toda certeza à criação,
a Gênesis 1, o sétimo dia, vamos dizer assim, onde realmente Deus descansou. E a noção lá de descanso não é essa do decálogo, mas a noção de descanso é de desfrutar dessa criação boa que Deus tinha feito. Então, Deus ele descansa, ele desfruta de tudo isso. O N.T. Wright diz até que é Deus reinando agora sobre a criação que ele já tinha feito. A noção de reino de fato. E o que o autor de Hebreus está tentando falar aqui é, cara, vocês pecaram, vocês hebreus desobedeceram ao Senhor, né, endureceram o vosso coração e vocês não vão pertencer a esse descanso escatológico, a esse descanso onde Cristo vai vir, a esse descanso onde Deus vai vir, ou seja, ao reino. O problema então, a ira então de Deus contra os judeus foi o quê? Vocês não vão pertencer ao descanso, vocês não vão pertencer ao reino. Mais para frente, o versículo 19 diz, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Justamente entrar nesse descanso, entrar nesse reino. Só que o que temos de bom é que no reino é onde há cura para o coração endurecido. É no reino que temos essa cura desse coração endurecido pelo pecado, pela incredulidade. Não sei quantos aqui já assistiram aquele filme A Ponte para Terabithia. É um filme fantástico e se você quiser chorar, pode assistir. É o filme mais angustiante que eu já assisti assim, na minha vida. Muito bom. E a Ponte para Terabithia é justamente onde crianças saíam do mundo real e era um lagozinho, eles tinham uma corda que passavam de um lado do lago para o outro. Quando chegavam nesse outro lado, a fantasia tomava de conta. Então, o que eu percebi aqui é que, olha, temos sim um coração endurecido pelo engano do pecado. Mas existe uma ponte para a Terabithia. Existe uma ponte para a gente viver a realidade do reino agora. E essa ponte é um coração encorajado. É esse encorajamento. É isso que eu tenho chamado por muito tempo, acho que uns 2 anos já, eu tenho chamado de o meio de graça. É a união dos irmãos. Coração encorajado, versículo 12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, chegamos no nosso texto. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então, o que o versículo 13 diz, nessa palavrinha encorajar, tem o mesmo significado, em algumas traduções trazem, exortar, animar ou encorajar. Seria essa noção de chamar ao lado, de convidar a participar, de chamar para trilhar um caminho, chamar ao lado, é realmente viver em comunhão. Então, o que o autor está dizendo, olha, encorajem-se uns aos outros, participem da caminhada uns com os outros, venham juntos, caminhem juntos, vivam essa vida cristã juntos, todos os dias. E o que é interessante é que ele fala que esse encorajamento deve ser mútuo, um ao outro. Eu com Daniel comigo, e assim a gente não pode pensar que o encorajamento, que a admoestação, que a exortação é algo que deve partir só de uma pessoa para outra, mas é algo mútuo. Na vida cristã deve ser assim. Eu vivo com meu irmão nessa exortação. Eu vivo com o meu irmão exortando, mas também tendo essa liberdade de ser exortado. É algo que, e aqui como eu sei da realidade de vocês, eu não quero bater no vento aqui, certo? Eu falo sempre isso porque eu quero realmente trazer a palavra que encaixe na gente. Então, como eu sei da realidade de vocês, é algo que a gente tem que ser sempre cuidado.
a não ter essa pretensão de ouvir, na realidade, de exortar, mas sem ter a liberdade de também ser exortado. O que deve ser feito, de fato, é ter essa liberdade de, cara, beleza, meu irmão pecou, mas eu também posso pecar. O meu irmão realmente está com o coração endurecido, certo? Eu também posso estar. É por isso que a exortação de Paulo em outros textos é tenham cuidado para que vocês mesmos não se achem reprovados. Verifiquem a fé de vocês. Cara, a gente não pode confiar em nós mesmos. A gente tem um coração endurecido. A gente vai analisar a história de Israel, versículo 7 a 11. Cara, sou eu aqui. Sou eu aqui. Só que a diferença é que Deus, ele é isso que eu vou falar no final, já estou adiantando. Deus, ele não olha simplesmente para a gente e diz, é você. Não, ele olha e diz, é Cristo. O que Israel teria que fazer, que era ser fiel a Deus, ser fiel à aliança e conseguir trazer a realidade do reino para todo mundo, Israel não fez. E a gente também não vai conseguir. Porque nem de Israel a gente é. Só que o problema, ou a solução para isso tudo, é que Cristo veio. A árvore verdadeira veio, a videira verdadeira veio. O verdadeiro Israel chegou. Cristo chegou. Ele cumpriu. Nós não. A gente, ao ouvir a voz de Deus, a gente endurece o coração. Só que Jesus Cristo, ele é maior que Moisés. Jesus Cristo, ele é maior do que a casa de Deus. Jesus Cristo é maior do que a lei. Jesus Cristo é maior do que o templo, porque ele veio como realmente o Messias. Ele cumpriu. Ele foi o verdadeiro Israel. Ao ponto que quando a gente lê Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha aí, a gente tem que viver assim. A gente não vai viver assim. Mas teve um que viveu. Foi Cristo. E é por meio de Cristo que o final do Salmo 1 faz sentido para a gente. Os ímpios não têm comunhão, mas os justos vão de fato desfrutar dessa comunhão eterna. O chamado para a transformação de corações endurecidos em corações esperançosos é urgente. O texto diz, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. É algo que a gente não deve adiar. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente deve evitar de brincar de ser igreja. A gente tem em mãos um livro, o livro de Hebreus, que traz essa noção de que, olha, a advertência é algo necessário. O livro de Hebreus é basicamente um tratado de mudança de lei, de que, olha, a antiga aliança já foi substituída agora pela nova aliança em Cristo, e que o autor de Hebreus está fazendo constantemente advertências. Não é algo que, se vocês não fizerem, vocês vão perder a salvação. Não, mas é que, olha, vocês de fato vão querer trilhar esse caminho? É de fato uma advertência. Ali tem um abismo. Eu estou advertindo a vocês para não irem. E é quase que irresistível. Cara, se eu sei ele tem um abismo, eu não vou. Eu sou abestado. Então, a gente deve viver com esse encorajamento todos os dias. E é algo urgente. É o que a gente não pode olhar simplesmente e dizer assim, não, amanhã eu falo lá com ele. Cara, e se não tiver amanhã? A gente tem um texto em Ezequiel que fala exatamente sobre isso. Uma parte que ele fala dos ímpios, mas também uma parte que ele fala do justo. Ele diz, olha, o justo, pecando, ele acaba caindo em transgressão e morre. Só que o sangue daquele justo, eu não vou demandar simplesmente do justo, mas também de você. Que tinha essa capacidade de exortar e não falou nada. Então, a gente tem essa capacidade de exortar e também de ser exortado. É um encorajamento mútuo. É algo que a gente não pode pagar de professor. Porque o único professor é Cristo. O único que cumpriu tudo perfeitamente foi Cristo. Então, a gente deve ver assim. Então, tomem esse exemplo que vocês viveram agora recentemente para sempre ter em mente assim, cara, não posso ser assim.
E a partir do momento que vocês ouvirem uma exortação, parem, ouçam, meditem. E não vá para, não, eu acho que eu estou certo, eu não vou falar, não. Não vá para a Escritura. Se vocês forem julgar e julgar a si mesmos, julguem segundo a reta justiça, que é a Escritura. E, por incrível que pareça, esse ferro afiando ferro, que com certeza dá bucho, dá problema, né? Exortar uma pessoa, cara, ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Nem aqueles que realmente são mais brandos. Ninguém gosta. Só que é algo necessário. E esse ferro afiando ferro é onde Deus, de fato, traz pra gente essa realidade do reino. Esse coração esperançoso. A ponte para a Terabithia é difícil de atravessar. Ao ponto que no final do filme, desculpa o spoiler, mas a menina morre. É algo angustiante. É difícil. É complicado, é difícil, é dureza. Só que existe a realidade do reino que vem a partir do momento que você atravessa essa ponte. E é uma certeza de que não é por você. O versículo 19 deixa claro, olha, eles não conseguiram pela incredulidade deles. Mas nós conseguimos, não pela nossa fé, não pela nossa fidelidade, mas pela fidelidade de Cristo. E nós, estando nele, nós conseguimos pertencer a esse reino, nós conseguimos ter esse coração encorajado. É difícil, realmente. Eu não vou saber o que falar para alguns irmãos que sofrem alguma coisa. Mas é esse sentimento, realmente eu não sei. Mas as Escrituras têm tudo. Eu posso exortar, eu posso caminhar junto, eu posso encorajar, eu posso chamar para caminhar comigo. E a minha presença simplesmente faz a diferença. Não por mim mesmo, mas porque é por meio de mim que Deus dá graça. E nosso terceiro ponto, então, é um coração esperançoso. Versículo 13 ainda e o 14 diz assim: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Deus usa meios para que o seu reino avance, para que o descanso chegue até nós. Então, para que esse desfrutar da criação chegue até a gente, Deus usa meios. E esses meios, um deles, com toda certeza, é a comunhão dos irmãos. Então, é por isso que eu cheguei para a Ana Júlia no privado e disse, olha, chame os meninos para participar disso. Chame eles para participar disso, porque eu acho que é necessário. Para que possam, de fato, desfrutar de uma comunhão e de que o problema não é a igreja. Para resolver todo o problema que acontecer, vocês precisam de mais igreja. Vocês precisam de mais comunhão e não de menos. Como o C.S. Lewis diz, amar é de fato difícil, parafraseando. Ele diz que, cara, se você não quer sofrer, não ame. Porque se você for amar uma borboleta da vida, ela um dia morre. Então você vai sofrer. Amar é ser vulnerável. Temos que viver, de fato, essa vida de ferro afiando ferro. Vai sair faísca. Não vai ter problema. Só que os dois saem mais fortalecidos. Deus usa isso justamente para que o coração endurecido venha sumir. E venha dar lugar a um coração encorajado. Venha dar lugar a um coração esperançoso. O remédio para o coração endurecido é a comunhão. É o fazer parte um do outro. É, de fato, compartilhar momentos. É, de fato, ter uma vida de comunhão. Não simplesmente de você com o seu futuro cônjuge, mas de vocês, uma só carne, futuramente, com outros irmãos, com a igreja.
E é algo que sempre tem que ter em mente. O irmãozinho ali é difícil. Mas eu também sou. E Cristo me ama. É difícil falar se eu não tenho intimidade. Cria essa intimidade. É difícil falar se eu não tenho intimidade, cara. Cria intimidade. Busca ter intimidade. É um negócio que eu gosto muito quando o Iago responde, eu não tenho amigo. Como é que faz para ter amigo? Aí chega pra pessoa e diz, eu quero ser teu amigo, vamos conversar? Cara, é um negócio tão simples. Claro que difícil para alguns, mas é algo simples que a gente tem que fazer. É algo que eu aprendi no GAP, é algo intencional. Vocês têm que criar amizades intencionais. É chegar e dizer, eu quero. Vamos conversar, vamos interagir, vamos chegar junto. Então, continuando. Isso é possível, pois estamos em Cristo. Ou seja, somos participantes de Cristo. Essa comunhão essa comunhão seria simplesmente um clube social se não fosse Cristo. Porque o que nos une não é simplesmente o desejo de estar juntos, mas o que nos une é algo além de nós. O que vai nos unir quando a gente casar não é simplesmente um sentimento e nem simplesmente uma atitude de ser fiel, mas porque Cristo é aquele que sustenta. Essa é a visão. De perceber que nosso relacionamento, até mesmo entre os irmãos, ele reflete algo mais do que a gente pensa. De participar com os irmãos é porque eu já participo de Cristo. É porque eu já estou em Cristo. É algo que gostei muito de ter aprendido ultimamente, que é a noção de reino. Principalmente do N.T. Wright, ali o probleminha. Né? Cara, estudem, leiam, vejam, e vocês vão perceber que o reino está em tudo. Cristo veio para trazer o reino a nós. E Ele traz o reino a nós não por algo exuberante, mas pelo ordinário. Deus ele edifica o seu povo através dos dons, não necessariamente por algo sobrenatural, mas por uma conversa de mesa. Que alguém solta uma palavra e conforta alguém. De que alguém tem uma atitude de misericórdia. De que alguém fala e uma hora para outra ali Deus dá sabedoria e tu solta aquela palavra de sabedoria e edifica o irmão. Viver uma comunidade cristã vai necessariamente ter tudo isso. Mas na minha igreja não tem, ou na igreja que eu vou não vai ter. Cria, vai atrás, se esforça, não fica no teu canto. Um sermão que eu indiquei muito, e que eu continuo indicando, é que vocês escutem, é Como Vive o Desigrejado. Lá na Igreja Batista Manaim, só botar no canal lá dele, do Iago. Como Vive o Desigrejado. Porque é também aqui em Hebreus 9, se eu não estou enganado. Como quando o autor de Hebreus fala, vocês não deixem de congregar como é costume de alguns. Ao contrário, encorajem-se mutuamente, exortem uns aos outros. O contrário de viver desigrejado não é participar de uma igreja, não é ir para um culto, mas o contrário é encorajar. O contrário é chamar ao lado. O contrário é caminhar junto. E é assim que a gente tem que viver. É assim e somente assim que passaremos de um coração endurecido pelo pecado para um coração esperançoso por Cristo, pelo descanso, pelo reino. É assim que a gente passa para a terabitia. É assim que, assim como os Línguas Encantadas no filme lá, Coração de Tinta, trazia tudo à realidade, é assim que nós vamos trazer o reino à realidade. É vivendo em comunhão. É olhando para as Escrituras como palavra de Deus
e é o Espírito falando para nós, porque Ele quer de fato trazer isso à realidade. E ao expor isso aqui, a gente escutar exposições da palavra, a gente meditar nas Escrituras, tudo isso vai trazer a realidade, vai ser trago à realidade. E a gente deve viver essa realidade transformada, essa realidade do reino, do já, mas a gente ainda espera um ainda não. Devemos assim viver. Para encerrar, 2 aplicações. Primeiro, devemos nos encorajar uns aos outros, confiando que Deus fala conosco. Confiando que é o Espírito que fala conosco, pelas Escrituras. E eu estou convencido de que também pelos irmãos. Eu tenho uma posição meio peculiar no meio de vocês. Eu sou continuista. Então, o que eu entendo é que, cara, Deus ele fala por meio de uma roda de conversa dessa. Não precisa nem sendo expor as Escrituras, mas um irmão que vem e fala uma palavra que com toda certeza não desvia das Escrituras, mas, cara, naquela conversa que a gente estava tendo aqui, antes desse momento, podia ter saído alguma coisa que edificou os irmãos. É algo tão ordinário, é algo tão comum, que Deus faz assim, porque Ele de fato quer assim. Tô todo cheio de referências hoje, né? Porque vem na minha cabeça, o que a gente tem que lembrar é que aquela musiquinha, né? Eu não tô lembrando agora do filme, mas necessário, né? Somente o necessário, e o extraordinário é demais. Eu uso o necessário, cara, exatamente. Pronto. Então, eu substituo esse necessário por ordinário, comum. Vamos viver assim, e sem esperar algo a mais. Pode vir algo a mais? Eu creio que sim. Pode vir algo a mais. Pode vir algo assim sobrenatural que Deus faça, mas Ele resolveu vir para o ordinário. Ele resolveu vir e encarnar. Ele resolveu vir e viver uma vida simples de menino velho, que corre pelo terreno baldio da vida. Ele resolveu vir, ser fiel, cumprir a lei, ser judeu, trazer a realidade do verdadeiro Israel para nós, ao ponto de que hoje somos povos, hoje somos povo dele, porque não simplesmente algo que a gente faça, mas porque temos fé nele, depositamos a fé nele, e nele nós somos povo. Segunda e última aplicação. Não devemos olhar para nós mesmos, mas se lembrar da fidelidade de Cristo e nos sustentar. Não simplesmente como eu posso fazer alguma coisa ou eu não posso fazer alguma coisa, mas lembrar de que Cristo já fez. Ele nos trouxe para o descanso. Ele nos trouxe para o reino. E no fim de tudo, ressuscitaremos para o reino. Para desfrutar dessa realidade agora já presente por completo. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Nós veremos já no perfeito. E esse serviço mútuo deve estar em nossos corações, mais e mais. Lendo novamente o texto, né? Ao contrário, encorajem-se mutuamente uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje. É porque é assim que nós não teremos mais esse coração endurecido pelo pecado. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por esse momento. Te agradeço por tua graça e que o Senhor venha, Senhor, nos dar cada vez mais confiança em Ti, sabendo que vivemos por Tua causa, que participamos do descanso por Tua causa, que vem nos dar, Senhor, cada vez mais um meio de graça, que é essa comunhão dos santos. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço.
Ok, meu povo? Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esta mensagem e até a próxima. Valeu!